Olá, bem-vindo de volta, meu caro camarada matador de heréticos, para mais um dia no sítio de Vrax. Bem, onde nós paramos, a gente viu uma vitória para as forças imperiais, mas tinha algo errado, algo não estava cheirando bem, parecia um cheirinho de enxofre no ar, tava fácil demais, nada dá certo em Vrax sem que algo aconteça com uma grandeza ainda pior para ferrar com as esperanças do plano otimista dos nossos aliados aqui das forças imperiais. Alguma coisa tá acontecendo do outro lado. Bem, só uma recapitulação rápida. Os Red Scorpions no episódio anterior atacaram pelo sul através da Estrada do Peregrino e conseguiram chegar no portão de São Leones e tomar o portão. Não foi fácil, mais de metade dos soldados que vieram para cá ou foram incapacitados ou morreram em combate, mas eles conseguiram o seu objetivo, derrotando ainda alguns traidores, alguns Astartes, super soldados caóticos, completando o objetivo e eliminando forças demoníacas do imaterial que foram lançadas contra eles. E agora que eles chegaram lá em cima, a resistência parecia que tinha sumido por completo, não tinha a não ser um ou outro super soldado do caos e alguns mortais vraxianos que ainda conseguiam ter noção suficiente de como se usa uma arma, que ainda defendiam algumas posições, não tinha muita resistência através do portão. O comandante dos Red Scorpions achou muito esquisito, um pouco também porque ele tinha perdido bastante sangue, já que ele estava ferido e não aceitou tratamento para continuar o ataque, mas ele optou pelo jeito mais cauteloso, por ir com calma e esperar as ordens do Lorde Inquisitor, que ia fazer um ataque no norte, antes de avançar e tomar a cidadela em si, apenas fortificar as posições que eles estão, continuar tomando as posições na muralha e garantir uma rota de acesso para o sul em segurança, mas não avançar nos antigos prédios que ficavam ali, nem para a Basílica de São Leones, nem para os abrigos subterrâneos, porque poderia ser uma armadilha. Ele preferiu optar por pecar pela cautela, então ele decidiu segurar e esperar. E um adendo também, muitos perguntaram quem é o primarca dos Red Scorpions. Bem, os Red Scorpions, assim, para te entender, primarca só tem as 20 legiões originais, sendo que 2 delas são perdidas, então tu vai ter 18 primarcas. No caso 19, se tu contar com o Alfares e o Omegon são 2, mas independente. Aquelas legiões originais, depois da heresia do Horus, foram divididas e o seu número foi limitado a 1000 super soldados, conforme o Codex Astarte. Eu tenho que falar sobre isso um dia, especificamente disso, mas o resumo é isso. Elas foram limitadas, então para aumentar o número de super soldados no Império, foram criados fundações de sucessão. O que é isso? Os Successor Chapters, que seriam os capítulos sucessores, foram criados a partir da semente genética original das legiões que criaram o Império. E tem vários, alguns têm poucos, outros têm mais. No caso, algumas a gente não sabe ao certo qual legião que veio a semente genética que formou os super soldados atuais. É isso que acontece com os Red Scorpions. A gente sabe que eles são um capítulo de sucessor, então eles não são das legiões originais, eles foram fundados e criados depois, mas não se sabe de que legião eles vieram, então a gente não consegue traçar uma linha e descobrir quem foi o primarca da semente genética deles. O que se sabe sobre eles é que eles cumprem as ordens à risca e seguem muito bem o Codex Astarte, então todas as recomendações eles fazem pelo livro.
Por isso, até acredito que eles não continuaram um ataque, já que o ataque só tinha sido planejado e a ordem para tomar o portão. Então eles tomaram o portão, o ataque acabou, eles não vão continuar pressionando, eles vão manter a posição que eles ganharam. Mas eu só queria falar isso porque foi uma pergunta que eu vi que mais de um de vocês fizeram. E lembrem-se, eu leio e vejo todos os comentários. Posso demorar um pouco para responder às vezes, mas eu vou acabar eventualmente respondendo ou num vídeo ou diretamente no comentário. Talvez leve até o Imperador unificar a Terra, mas um dia eu respondo. Bem, se você tiver alguma dúvida ou querer fazer algum comentário, fique à vontade, alimente o algoritmo do YouTube, isso ajuda muito o canal a aparecer para outras pessoas interessadas. Bem, vamos continuar então. Isso é uma recapitulação ali do último capítulo, que eles dominaram a parte sul do portão de São Leones e agora o outro ataque iria vir pelo norte, através do portão do Cardeal, que é esse ataque, já foi feito um ataque nesse portão anteriormente, mas não deu muito certo, quase todo mundo morreu. Então esse ataque foi postergado e agora que os Red Scorpions atacariam pelo sul, além de que as defesas no flanco esquerdo tinham sido já muito destruídas nos ataques anteriores naquela outra área, e também a Deathcore iria fazer ataques a oeste no grande portão, que também já tinha sido atacado outra vez. Para quê? Para distrair os defensores, para que eles tenham que dividir a sua artilharia, a sua atenção. Então esse ataque no norte iria vir depois que os ataques de distração fossem feitos e esse ataque no sul já estivesse em andamento e quase chegando na sua conclusão da dominação do portão. Ele meio que foi concomitante ao final dessa tomada do portão, mas eu gosto de separar assim porque fica mais fácil de entender, mas meio que aconteceu ao mesmo tempo que os Red Scorpions estavam tomando aquela posição do outro lado. Como iria ser esse ataque? Esse ataque iria ser liderado pelo próprio Inquisitor-chefe aqui, o Hector Rex, além das forças inquisitoriais. Eles iriam usar os Tempestus Scions, os famosos Stormtroopers inquisitoriais. Esses soldados são equipados com o que há de melhor para o soldado humano regular, vários tipos de granada, vários equipamentos de visão noturna, de detecção de movimento, de detecção de energia. Eles utilizam armaduras de carapaça, que é a melhor armadura que um ser humano, sem nenhuma modificação genética, consegue utilizar, sem impedir o seu movimento. Eles utilizam Hellguns ao mesmo nível que os granadeiros de Krieg, uma arma de laser mais poderosa que guarda energia, geralmente numa bateria que fica nas costas ou na cintura do usuário. Então, se tem equipamentos de alta tecnologia para um soldado de infantaria futurístico, eles vão utilizar. Além disso, todos eles são altamente treinados e veteranos de vários combates, porque desde que eles são formados, eles acompanham os inquisitores para lá e para cá, e geralmente onde o inquisitor vai, acaba acontecendo algum combate. Então, pelo menos um ou dois heréticos, eles já fizeram a marquinha na arma que eles mataram. Então é uma força de respeito, uma força de elite da guarda, feita para ataques precisos, para tomar posições e para devastar os inimigos. Além dos Tempestus Scions, também a gente tem que lembrar que existem outros inquisitores aqui em Vrax, e esses outros inquisitores iriam controlar partes desses soldados e ajudar no ataque principal. Eles são meio que heróis e junto com eles têm várias armas assim, de qualidades extremamente exóticas que tu não vai encontrar em uma loja qualquer, além de que eles geralmente são cercados por pessoas muito habilidosas na sua área. Coisas como psíquicos, assassinos, alguns super soldados que os acompanham. Então, os inquisitores também é uma força que tu tem que reconhecer no campo de batalha, aonde eles estão
eles vão ajudar a trazer a Daka. Daka é o poder de fogo em orc, mas é mais legal falar Daka do que falar poder de fogo. Então eles vão trazer mais Daka, e todo mundo sabe que mais Daka sempre é bom. E, além disso, uma menção honrosa aos Headhunters, os Caçadores Vermelhos, um capítulo dos Super Soldados que é muito, muito leal à Inquisição e que já perdeu 150 dos seus irmãos de batalha nesse miserável planeta, e aqui eles vão fazer eles vão acompanhar e participar como uma guarda dos Inquisitores, além de apoiar o ataque dos seus irmãos de batalha, que eu vou falar logo à frente. Então eles vão participar também, não em grandes números, afinal, boa parte dos números que eles tinham disponibilizados para essa campanha morreu. Muito triste, mas eles vão estar aqui também. E, além deles, eles vão mandar um Dreadnought. Um super soldado que já morreu numa armadura metálica que é bem fortemente armada, para também ajudar a trazer a Daka por campo de batalha. Então os inimigos, isso aqui até agora é só a força de suporte. A força principal, na verdade, vai vir comandada diretamente pelo Lord Hector Rex, com o suporte dos Tempestus Scions, dos Headhunters e dos outros Inquisitores, e ele vai comandar do campo de batalha a maior força que o Império já viu, os Cavaleiros Cinzentos. E o Lord Hector Rex, ele veio vestido para uma batalha épica. A sua armadura, a sua Power Armor, armadura de energia, era incrível. Uma obra-prima feita à mão pelos melhores dos adeptos mecânicos. Cada parte da sua armadura com entalhos em ouro, com um grande I, com uma caveira no meio da Inquisição, com várias orações de batalha e de proteção. Ele tinha um enorme escudo. Esse escudo é um Storm Shield que um humano normal não conseguiria segurar. Geralmente dá isso aí para um Ogryn. E esse Storm Shield, graças à sua armadura de energia, ele conseguia levantar com bastante facilidade. E só essa armadura já tinha um valor inestimável. Era uma relíquia isso aqui. Mas a espada que ele trazia... A espada era uma espada de energia chamada Power Sword Arias. Essa espada foi dito que ela foi benzida pelo próprio imperador da humanidade enquanto ele andava conosco. Eu acho que foi isso que o vendedor falou para ele, para levantar o valor ali da espada, mas... era uma espada de energia incrivelmente forte, que diz a lenda que a origem dela, ela já foi do próprio imperador, já teve na mão dele, e ele benzeu essa espada com a sua energia psíquica. Interessante. Quanto é que custa? Muito, mas muito. Daria para comprar planetas inteiros com essa espada. Porque se há essa verdade da origem dela, esse negócio tem um valor quase que infinito no Império da Humanidade no futuro. Mas os Inquisitores, acredito, são os únicos que podem pagar essas coisas. Então ele tinha essa incrível espada, um escudo muito resistente e a armadura de uma obra-prima, um masterwork muito forte, essa armadura de energia que fazia ele até mais alto que os outros super soldados que estavam próximos. Além de que ele também recebeu algumas modificações genéticas, não tanto quanto um super soldado regular, mas ele era enorme comparado a um humano convencional. E também não vou deixar para trás os nossos soldados da Death Corps, especificamente os granadeiros, aqui a elite da Death Corps, que também vai participar, ajudando o ataque principal, junto com alguns blindados, com alguns tanques e veículos de transporte que vão apoiar o ataque
dos Cavaleiros Cinzentos. Então, não vou deixar os super soldados tirar toda a glória da infantaria que morreu lutando por anos e anos e anos para chegar no ponto aonde o sítio está. Eles também vão estar presentes e eles também vão lutar. Mas agora sim, o principal desse ataque vai ser os Cavaleiros Cinzentos. Eles vão marchar junto com seus veículos de transporte o mais próximo possível da muralha e ali eles vão começar a atacar o portão principal e utilizando seus poderes psíquicos e armas pesadas, acredita-se que eles vão conseguir fazer um fogo de supressão até chegar no portão, botar cargas de demolição no portão, explodir e entrar matando tudo quanto é herético que tem do outro lado. Então, a responsabilidade e o peso caía nos ombros dos Grey Knights, dos Cavaleiros Cinzentos. O que eles deixaram de fazer até agora, eles vão ter que fazer nesse plano final, nesse momento de glória e nesse ataque que tem alta esperança de finalmente acabar com a moral e a resistência dos traidores. Tudo certo, conforme os Red Scorpions atacavam do seu lado e o inimigo dividia a atenção nos outros ataques de distração, a coluna dos Cavaleiros Cinzentos se posicionou e eles começaram a andar e marchar junto com seus veículos de transporte, enquanto a artilharia atacava a muralha a longa distância para tentar impedir que as armas da muralha atirassem neles e também evitar que os inimigos conseguissem observar o movimento das tropas, algo que seria impossível, já que essa força de cavaleiros brilhantes meio que dá para perceber que eles estão vindo dali, mas eles fizeram o possível pelo menos para reduzir o fogo naquela direção, e por mais incrível que pareça, olha, o plano estava dando certo. O inimigo realmente não estava tirando quase nada nessa direção e o avanço deles, que eles imaginavam que ia ser extremamente contestado pelas armas da muralha, foi bem fácil e eles estavam fazendo progresso praticamente com nenhuma baixa, tirando uma outra bala que acertava os pobres coitados da infantaria de Krieg, que não tem essa armadura blindada de energia, então e nem esses veículos de transporte tão resistentes, e eventualmente acabavam morrendo, mas em geral as forças principais dos Cavaleiros Cinzentos continuaram avançando tranquilamente na direção do portão do Cardeal. E eu nunca acho uma imagem legal de portão, mas lá em cima, o portão cardeal, para surpresa de todos, começou a abrir. Pois é, os inimigos não estão atirando e eles abriram o portão. Não faz muito sentido isso aí. O que está acontecendo? Do mesmo jeito que aconteceu com os Red Scorpions, daquele portão começaram a sair centenas e centenas e depois milhares de aberrações, incluindo super soldados do caos, aqui nas cores dos seguidores de Khorne, os soldados vraxianos já totalmente perdidos e alucinados pelo fanaticismo do caos, gritando sangue, 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 andando para os lados e fazendo uma grande formação. Além de vários mutantes e criaturas aberrantes, eles fizeram uma posição na frente da muralha e começaram a correr loucamente e enfurecidamente contra os soldados aliados que avançavam em direção à muralha. O Lord Hector Rex, vendo aquilo, não entendeu direito. Os Vraxianos sempre fizeram contra-ataques, e quando os super soldados caóticos se juntaram a eles, eles faziam contra-ataques ainda mais ferozes, mas simplesmente sair de uma posição de defesa brutal ali que eles tinham para sair correndo numa batalha de campo aberto não fazia nenhum sentido. Junto com aqueles mutantes e criaturas estavam os sanguinolentos de Khorne e outros demônios menores, mas eles estavam vindo ali enfurecidos na direção dos soldados que avançavam.
Por quê? Qual é o sentido disso? Bem, não tem tempo para pensar o que se sucede na cabeça desses loucos, então começa a atirar de qualquer jeito. Demorou um pouco até a artilharia e os soldados entender o que estava acontecendo e começar a modificar o fogo para essa literal onda de demônios, mutantes e seguidores do caos que estava vindo na direção dos soldados que avançavam. E na frente deles, os soldados seguidores de Khorne, pelo visto, não perderam totalmente a capacidade tática. Eles mandaram gigantescos escorpiões de bronze. Os escorpiões de bronze é um tipo de máquina demoníaca, uma máquina possuída por demônios que não deveria funcionar, isso aí deveria cair sobre o próprio peso, mas graças à influência das forças do imaterial, ela consegue não só se manter em pé, como também se mover com uma velocidade absurda e ter uma força, toneladas de metal atacando. Então, além disso, essas toneladas de metal conseguem resistir quase como a armadura de um tanque pesado. Enquanto os soldados regulares, os inquisitores, estavam tentando entender o que estava acontecendo, os cavaleiros cinzentos, muito mais experientes em combater as forças heréticas e sem perder um segundo, começaram a disparar, sair dos transportes, aqueles que estavam sendo carregados em transporte, fazer uma linha de frente e ficar meio que num falanx, numa linha, enfrentando e atirando naquela onda de criaturas demoníacas que vinha lá de cima. E foi para isso que eles literalmente nasceram, foram formados, e aqueles escorpiões que vinham na frente conseguiam absorver balas gigantes, canhões de lás, canhões de plasma, batiam nessas coisas, derretiam um pedaço, mas não fazia nenhum efeito. A criatura continuava vindo com as suas patas em alta velocidade, atirando com armas no rabo e na boca, mas contra o fogo dos Cavaleiros Cinzentos, contra o fogo dos Psy-Cannons, os canhões psíquicos, e as balas abençoadas dos Cavaleiros Cinzentos, no momento que uma bala dessa atingia uma criatura, ela começava a perder a sua força e a conexão com a realidade, até virar um monte de sucata caído no chão. Os Cavaleiros Cinzentos são especializados em lidar com essas criaturas demoníacas. Utilizando também ataques psíquicos, eles tiravam a energia do imaterial dessas coisas, que simplesmente desativava a máquina e BUM! Caía no chão com todo o peso, porque ela não tem como se sustentar sem a força do imaterial do demônio que mantém ela ativa. E como eu falei, os Cavaleiros Cinzentos foram feitos para lidar com isso aí. Era um massacre. Centenas de heréticos morriam a cada ataque dos Cavaleiros Cinzentos. Eles utilizavam lança-chamas abençoados que, quando um sanguinolento de Khorne só encostava naquela chama, ele desaparecia. Pum! Do mesmo jeito que ele veio para esse mundo. E eles utilizavam armas abençoadas de energia que, olha, ela já te mataria naturalmente, mas tu sendo uma coisa do imaterial, ela vai literalmente tirar o que te mantém nesse plano de existência. Então os Cavaleiros Cinzentos começaram a dizimar aquelas forças dos traidores que não paravam de vir. Apesar deles estarem morrendo em quantidades absurdas, eles continuavam se jogando sobre o fogo dos Cavaleiros Cinzentos sem parar, sem hesitação, num frenesi de combate enlouquecido, atirando a qualquer coisa que eles conseguiam na direção dos Cavaleiros Cinzentos, mas era um fogo bem ineficaz. E os Cavaleiros Cinzentos continuaram avançando lentamente, mas logo aquela onda, aquela horda de aberrações começou a atacar eles também pelos flancos, e o Inquisitor, o Hector Rex, percebeu que ele precisava cortar o fluxo dessas coisas. Ele iria levar
um regimento dos seus guarda-costas pessoais, dos Tempestus Scion que estavam sob seu comando, embarcar em transportes e tentar atacar diretamente o portão do Cardeal, que é da onde essas coisas estão saindo, e fazer a mesma coisa que os Guerreiros de Ferro fizeram com ele num ataque anterior, criar um bloqueio no portão, que ali eles teriam que ser um afunilamento natural. Então os Cavaleiros Cinzentos iam lentamente matando aqueles que já tinham saído, enquanto lá em cima eles iriam impedir novos reforços de chegar. Enquanto isso, lá embaixo, os Cavaleiros Cinzentos continuavam fazendo aquilo que eles fazem bem: matar coisas aberrantes e do imaterial. E aos poucos, aquela onda começou a se chocar, como o mar se choca na pedra, num mano a mano brutal contra os nossos heróis, os Cavaleiros Cinzentos aqui. Não era uma luta para meros mortais. Os soldados de Krieg aqui não eram mais do que um escudo de carne, porque realmente matar essas criaturas abomináveis, tu precisa ter um equipamento adequado. Os Inquisitores, os Headhunters e os Cavaleiros Cinzentos ainda conseguiam fazer o máximo de efeito possível para tentar matar essas monstruosidades caóticas que tentavam dominar eles em todas as direções. Foi uma luta brutal até o momento que eles tiveram que começar a ceder um pouco de terreno, porque estava difícil avançar e o braço deles estava ficando cansado de tanto matar aberrações. Bem, nesse momento, enquanto Lord Hector Rex embarcava no seu transporte e ia em direção ao portão do Cardeal, passou pela cabeça dele uma coisa, vendo a batalha meio que pelo flanco e pela lateral, enquanto ele tentava desviar da onda maior para avançar sobre o portão do Cardeal. Ele pensou o seguinte: por quê? Por quê? Não faz sentido. Eles estão se matando, eles estão jogando as suas forças fora, eles estão se sacrificando. Aí veio na cabeça dele: sacrifício. Era isso. Todo o tempo eles estavam precisando de um sacrifício para um grande ritual. E é assim que eles iriam se sacrificar pelo Deus do Sangue, num massacre, numa carnificina. Se o inimigo não lutasse, eles matariam o inimigo e fariam a carnificina com o sangue deles. Se eles morressem, o ritual iria ser completo de qualquer jeito. Os traidores, por mais enlouquecidos, não são de toda burros. Eles iriam fazer algo por um motivo. Mas durante a batalha aqui, lutando para sobreviver, ele não tinha tido para pensar ainda no porquê e na razão desse contra-ataque suicida que os soldados inimigos estavam fazendo agora. Ele começou a perceber que lá fora é como se uma coisa estranha, algo irreal, a escuridão estava fora do normal, as cores estavam perdendo assim a sua vibrância, tinha alguma coisa errada, estava um cheiro ruim, uma sensação, um pressentimento péssimo, uma premonição de destruição. Ele sentia que algo muito errado estava acontecendo, mas agora era tarde, agora ele estava afastado do seu regimento principal e das forças lá embaixo. Ele iria continuar com o plano de tentar ganhar mais tempo para os soldados lá embaixo não serem encirculados e continuar o avanço. Era tarde demais para voltar e ele não tinha um comunicador ali no seu transporte para conversar com alguém lá embaixo, até porque eles não iam conseguir ouvir no calor da batalha. Nesse momento, os soldados do caos, os super soldados Astarte, que tinham tudo planejado, começaram a rir e a meio que tentar se afastar da linha de batalha, porque eles sabiam agora
que o seu plano cruel tinha sido completado. Os seguidores de Khorne derramaram muito sangue no solo de Vrax e sacrificaram as suas forças em nome do Deus do Sangue. Isso atraiu a sua atenção e Khorne, quando ele vê uma boa oportunidade de derramar sangue, ele manda os seus campeões. E foi exatamente isso que aconteceu. Os seguidores de Khorne começaram a rir e começaram a cantar sangue, 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 cada vez mais alto, num tom aterrorizante. Os demônios de Khorne começaram a rir e elevar as mãos aos céus. Lá em cima, o céu ficou vermelho e um bater de asas fez silenciar a batalha. Lá em cima, um grande lorde, um demônio de Khorne, sentou em cima do portão do cardeal e com seus olhos vermelhos e sua pele da cor de sangue coagulado, observava o campo de batalha lá de cima, vendo a carnificina e vendo a morte. O demônio estava louco para se juntar a essa ação e derramar sangue em nome do seu senhor cruel, do Deus do derramamento de sangue de Khorne. E nesse momento, os seguidores de Khorne, enfurecidos, continuaram a cantar sangue, 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 enquanto os mortais ficaram num transe, numa raiva, correndo na direção dos super soldados lá embaixo, morrendo ainda as suas centenas, mas agora era tarde demais. O sacrifício dos mortais e dos outros demônios permitiu que um demônio maior de Khorne se manifestasse no planeta de Vrax. Foi exatamente isso que o Inquisitor queria evitar, mas era tarde demais. Bem, o demônio chamado Angrath era o mais forte dos Bloodthirsters, dos sedentos de sangue. Ele veio para esse planeta exatamente para isso, para transformar o planeta num paraíso para o seu senhor, num local de massacre, de tortura e de derramamento de sangue. Olhando lá de cima da muralha, as balas de artilharia da Death Korps caíam inofensivamente sobre ele, como se fossem gotas de chuva. As armas convencionais não vão te ajudar contra essa coisa aí. Ele olhou lá de cima com um sorriso maligno. Ele bateu as suas asas, levantando no ar centenas de metros lá em cima e caindo no meio das tropas aliadas. Uma batida do seu machado infelizmente cortou um Dreadnought dos Headhunters, dos Caçadores Vermelhos, e matou aquele nobre... Desculpa, ele já estava morto. Ele terminou de matar aquele nobre irmão de batalha que mesmo na morte continuava sua missão de lutar pelas forças imperiais. E quando ele cortou esse Dreadnought em uma machadada só, ele também bateu com um chicote na sua outra mão. Ele levava um machado na mão direita e um chicote na esquerda. Ele bateu com um machado, derrubando e matando outros dois Headhunters que estavam próximos do Dreadnought, que lutavam juntos. Mesmo que o chicote não batia com uma velocidade alta, com uma força intensa, só no encostar parecia que tu tinha sido atingido por um caminhão carregado de concreto. Então ele devastou aqueles super soldados com um ataque mesmo sem muita pressão. Era algo surreal. Forças convencionais não vão conseguir lidar com isso. Esse Bloodthirster era demais para eles.
E naquela sua fúria, o Bloodthirster começou a balançar o chicote e o machado, cortando super soldados no meio, dizimando batalhões da Death Corps que estavam ali atirando com toda a precisão naquela criatura gigante, sem nem fazer um arranhão na sua coraça maligna. Essa criatura era imparável. E enquanto a criatura fazia festa no meio da força avançada dos aliados, aqueles super soldados feitos para enfrentar demônios imediatamente sabiam que eles precisavam lidar com essa ameaça, senão todo o 88º Exército de Sítio iria simplesmente deixar de existir e virar um sacrifício para o Deus do Sangue. Eles todos fizeram o possível para encircular a criatura. No caso, os Cavaleiros Cinzentos, os especialistas em lidar com demônios caóticos, ainda mais demônios dessa magnitude, fizeram qualquer coisa para chegar próximo da criatura e a criatura aceitou o desafio. Ela começou a procurar, o Angrath começou a procurar cada um dos Cavaleiros Cinzentos e tentar matar eles aonde eles estavam concentrados. Os Cavaleiros Cinzentos utilizaram as suas armas, que também batiam na coraça do demônio, causando a ele muita dor, mas quando eles finalmente conseguiram um número bom ao redor da criatura, eles começaram a mandar uma onda de choques psíquicos que fez a criatura gemer de dor e dar um berro enorme, porque finalmente alguma coisa estava funcionando. Os ataques psíquicos estavam causando à criatura agonia, sofrimento e dor, mas infelizmente não era o suficiente para banir ela de volta para o imaterial. Muito sangue foi derramado, a batalha estava frenética e é isso que fortalece as criaturas de Khorne. Ele retirava sua energia do próprio combate que estava acontecendo nesse local. E um a um, os Cavaleiros Cinzentos foram cortados por aquele enorme machado, que também era um demônio na forma de uma arma, e por aquele chicote que batia e dizimava. Quando o chicote acertava um super soldado jogado de mais ou menos uns 50 metros para trás e caía com a sua armadura despedaçando, com vários ossos quebrados. Era um milagre se ele ainda estivesse vivo, e cada machadada dessa cortava armas de energia, cortava a armadura embaixo e matava os super soldados com uma força de toneladas. Essa criatura parecia imparável. A reserva de poder psíquico dos Grey Knights, dos Cavaleiros Cinzentos, estava se esgotando, e tudo que eles conseguiram fazer foi ferir um pouco a criatura, mas infelizmente não banir ela. Até o capitão, o irmão capitão Arturus, que era o chefe dos Grey Knights aqui, começou um duelo com essa criatura, enquanto seus soldados tentavam atirar com canhões, com Psy-Cannons e com armas Bolter na criatura sem nenhuma vantagem. Cada chicotada que ela dava assim ao redor da cabeça, um dos super soldados estava próximo, acabava sendo atingido e caía. Não dava tempo de responder ou desviar dos ataques do demônio, que lutava com uma precisão absurda. Enquanto ele batia e atacava o capitão Arturus, o chefe dos Grey Knights, que tentava se defender com a sua alabarda, mas não adiantava. E quando a criatura se movia para o lado e usava uma machadada gigantesca, 2 ou 3 Grey Knights morriam em um só golpe dessa aberração. Além de que os demônios de Khorne também não deixavam fácil para os Grey Knights focar na criatura, porque eles rapidamente se metiam no meio dos seus números. E mesmo que as armaduras dos Grey Knights fossem muito bem feitas, um ou outro era derrubado pelos demônios, tinha a sua armadura arrancada, a sua pele cortada por armas demoníacas.
estava sendo um verdadeiro massacre das nossas forças aliadas. Eles, apesar de todo o treinamento e experiência contra demônios, era força demais. Era um frenesi e uma potência imparável nesse campo de batalha, até o momento que o irmão Capitão Arturus se viu isolado de seus soldados, estava sozinho, cansado, com seu poder psíquico quase totalmente esgotado, e a criatura, o grande demônio Bloodthirster Angrath, estava à sua frente, sedento de sangue. O Angrath levantou seu machado, ele concentrou toda a força psíquica que ele tinha na sua alabarda Nêmesis, e ele tentou bloquear o ataque apenas para a alabarda quebrar e o machado enfincar o peito da sua armadura e atravessar os seus dois corações. Infelizmente, o irmão Capitão Arturus morreu lutando contra o demônio maior de Khorne, e por vários minutos o demônio continuou o seu frenesi, matando centenas de soldados da Death Corps, matando tanto os remanescentes dos Headhunters, matando inquisitores e seus guarda-costas, matando qualquer coisa que ficava em oposição a ele. O demônio parecia realmente uma força impossível de lidar. Até aquela força principal dos Cavaleiros Cinzentos não conseguiu derrotar essa aberração. O que poderia então eliminar e acabar com esse problema? Parecia que o planeta ia sim se transformar num mundo de sangue, num mundo demoníaco de Khorne, e não havia nada que as forças imperiais pudessem fazer. Nesse momento, o demônio, feliz e pensando que ele iria sentar ao lado do seu Deus no trono de caveiras, rindo dos mortais idiotas que morriam em homenagem a ele, em toda a glória e todas as bênçãos que o seu pai, o Khorne, iria fazer para ele, o demônio estava sorridente enquanto ele descia o machado e o chicote nas forças aliadas. Ele ficou tendo pensamentos de glória e que nada poderia impedi-lo, ao ponto até de ele parar de matar os Grey Knights e simplesmente ir se divertindo, balançando o chicote e o machado por aí, enquanto alguns Grey Knights remanescentes ainda dizimavam os demônios menores. Quando nesse momento o demônio percebeu que tinha algo errado ainda naquele planeta, assim como Lord Hector Rex percebeu a presença do demônio. O demônio sentiu na sua visão, porque o demônio ele vê diferente das coisas do material, ele vê meio que a alma, a essência das coisas que vivem aqui. Ele viu uma luz ofuscante, uma coisa que o incomodava, uma coisa que o enfraquecia, algo muito ruim, meio que a antítese para essa criatura do imaterial. E nesse momento ele bateu as suas asas e foi em direção daquela luz que estava o incomodando. Lá era o Lord Hector Rex, o nosso chefe inquisitor, junto com um grupo de Tempestus Scions, Stormtroopers dos Inquisitores e os seus guarda-costas pessoais, tanto dos Headhunters quanto dos Cavaleiros Cinzentos, que estavam fazendo um bom progresso e tinham chegado nas redondezas do portão do Cardeal, dominando aquele local e impedindo o fluxo de heréticos para reforçar as tropas, e ele imaginava que os Grey Knights iriam conseguir lidar com o demônio lá embaixo, ele iria fazer o melhor para ganhar tempo para eles. E ele percebeu também, no calor da batalha, que aquela espada, a espada de energia Arias que ele tinha na mão, começou a brilhar, mas brilhar de um jeito que ela não brilhava antes. E
ele achou estranho, mas independente, o importante é que ela corta. Ele continuou matando heréticos e criaturas demoníacas ali, mas a espada dele estava brilhando, coisa que ela nunca fez. Ele não tinha tempo para ficar pensando o que estava acontecendo, ele estava lutando para sobreviver e para tentar ganhar mais tempo e um momento de foco para os Cavaleiros Cinzentos lá embaixo, para que eles pudessem concentrar no demônio maior de Khorne. Durante essa batalha, ele viu à sua frente o bater das asas caindo, esmagando o portão e o permacreto. O grande demônio Angrath deu uma chicotada, dizimando um batalhão dos Tempestus Scion que estava próximo do Inquisitor, e o demônio desceu sobre ele com um enorme machado. E o demônio bateu com o machado com toda a sua força, raiva e ferocidade em cima do Lorde Inquisitor, o Hector Rex. E para surpresa do demônio, o machado parou. Bum! Ele acertou o grande escudo do Inquisitor, que tinha ali um desafiador com a caveira da Inquisição. Ele começou a bater e bater e bater naquele escudo, despedaçando e destruindo o escudo, quebrando os ossos do braço do Inquisitor, que só ficaram no lugar por causa da sua armadura de energia, mas o osso dele lá dentro já estava fraturado, e ele, com cada batida, um pedaço do escudo ia quebrando e um pedaço da armadura do braço ia entortando, e o demônio batia com uma força incrível, enquanto o Lord Hector Rex acabou caindo de joelho para trás, mas ele segurou, mordendo o lábio assim por causa da dor do braço dele. Ele continuou segurando e segurando os ataques daquele demônio, que ficaram com uma ferocidade incrível, diferente do que o demônio fez com os soldados lá embaixo. Ele atacava sem parar, com uma raiva enorme. Lá embaixo, ele fazia ataques mais precisos e com mais precisão. Aqui ele simplesmente atacava sem pausa. Quando o Lord Hector Rex não conseguiu mais segurar e o escudo dele já tinha se transformado quase que em nada, ele segurou a espada com as duas mãos, só conseguindo mexer o braço esquerdo. Por causa da armadura de metal, que conseguia manter ainda algum movimento, mas com uma dor tremenda, ele usou a espada dessa vez para bloquear o ataque do demônio. E a espada, no momento que ela se chocou com o machado demoníaco, uma luz enorme e ofuscante nos olhos da criatura, que o deixaram ainda mais raivosa, e por algum motivo a espada funcionou melhor do que o escudo para repelir o machado, jogando ele bem para trás. Então o demônio fez um ataque bem aberto e acabou errando o Inquisitor e enfincando o machado no chão, abaixando o peito sobre o Inquisitor. Nesse momento que o demônio estava aberto para um ataque, o Inquisitor, segurando a espada de Arias com as duas mãos, se jogou para frente com o peso da armadura e do seu corpo, enfincou a espada no peito da criatura, diretamente no coração. No momento que ele enfincou a espada no coração da criatura, a criatura deu um berro e bateu no Inquisitor com a parte de trás da mão que segurava o machado com uma força. Olha, imagina tu cair assim de um avião e bater contra uma coisa que está vindo na mesma velocidade do outro lado. E o Inquisitor foi arremessado contra a muralha. Aquela armadura de energia que ele usava ficou toda amassada e quebrada no peito, no braço, no peitoral, e a espada ficou para trás, enfincada no peito da criatura, cada vez com um brilho maior. Novamente o demônio deu um grito de dor gigante, só que dessa vez, da boca, dos olhos e daquele ferimento do peito, começou a sair aquela luz ofuscante da espada, cada vez mais brilhante, cada vez mais, e o demônio gritando de dor e agonia, até o momento que ele
ele fez uma implosão. Agora você já deve saber o que é uma implosão. Ele acabou sendo absorvido para dentro e apenas a espada ficou no lugar. A espada caiu com a ponta para baixo, enfincando no solo de Vrax. No momento que o demônio maior de Khorne foi banido, as outras forças demoníacas começaram rapidamente a desaparecer do plano real do nosso mundo. Eles foram sendo apagados um a um. O Inquisitor conseguiu achar força para se levantar. Ele tirou a armadura, derrubando ela, porque agora só tinha pedaço mesmo, ela não estava segurando mais nada. Ele pegou a espada com as duas mãos, mesmo o braço esquerdo tendo uma dor horrível. Ele conseguiu levantar a espada do chão e gloriosamente ele declarou a vitória. Os outros soldados chegaram próximos, o resto dos Tempestus Saiyan, dos Stormtroopers, fizeram um perímetro, resgataram o Inquisitor, ajudaram a trazer a espada, porque ele não conseguia mais levar ela sozinho, resgataram os restos da armadura e do escudo. Tudo isso aí vai ser sagrado de agora em diante, porque conseguiu derrotar um grande demônio de Khorne. E o Inquisitor pegou um rádio para comunicar o que estava acontecendo e para ver o que tinha sucedido com o ataque lá embaixo, com o ataque dos Red Scorpions. Ele estava na total escuridão, ele não tinha informação nenhuma já faz horas, então ele precisava se comunicar. Eles puxaram um Vox e do Vox ele recebeu a notícia. Parecia, pelo menos no chão, tá tudo certo, tirando que o ataque dos Cavaleiros Cinzentos foi muito dizimado por esse demônio maior, mas ele recebeu um comunicado desesperado dos soldados da Marinha lá em cima. Eles estavam tentando contactar ele há horas, porque lá em cima, no vácuo espacial, alguma coisa aparecia nos sensores. No próximo episódio, meus amigos, Vrax ainda tem algumas surpresas para o nosso Lorde Inquisitor. E o que a Marinha queria contar para ele é que lá no espaço apareceram várias naves detectadas nos sensores de longa distância. No próximo episódio, nós vamos receber uma visita inesperada aqui em Vrax. Tudo de bom, vejo vocês lá e aguentem os seus corações e o Imperador protege.